Buenos dias para você, meu querido aluno do 7º ano. Eu já vou avisando você para preparar o coração para essa aula, porque ela vai ser um pouquinho assim, ó, sinistra. Só um pouquinho. É uma aula que a gente vai abordar um tema polêmico. Até hoje, muitas pessoas não aceitam conversar sobre esse tema. E acaba sendo até por ignorância, pois a gente que é historiador sabe que tem coisas que não tem como negar, né? Que aconteceram na história. E que são episódios horríveis, né? Da história da humanidade num todo, né? Porque vale lembrar que, de certa maneira, a gente não pode responsabilizar somente meia dúzia de pessoas por algo que foi praticado por muitas pessoas e apoiado por muitas pessoas, né? Então agora a gente vai ver na aula 14 da página 166 a reforma católica e os conflitos religiosos. E aí logo de cara assim, vocês vão abrir a aula e já vai dar de cara com uma gravura medieval de origem desconhecida, a gente não sabe exatamente quem é o autor, né? Que é uma gravura de uma roda, né? Que eles chamavam de roda da fortuna. O que é um pouco sinistro. Por que é sinistro? Vamos lá. A roda da fortuna, ela é um símbolo, ela é um signo que está presente aí em várias culturas diferentes. E até, por exemplo, no tarô, quando você vai tirar o tarô, né? Que é aquele baralho que geralmente as pessoas usam para clarividência, né? Para fazer uma previsão aí do futuro ou para fazer uma visão do presente para além, né, do que você está enxergando e tal. No tarô, a roda da fortuna significa que você, se você está numa situação ruim, você vai para uma situação boa. Se você está numa situação boa, você provavelmente vai para uma situação difícil. E que nada é permanente, né? Esse é o significado da carta do tarô. Que, basicamente, é uma parada antigaça, né? E esse significado da roda da fortuna é antigo também. Várias culturas e várias religiões reproduzem essa ideia, né? De que nada é extremamente permanente. Então hoje você tem as coisas, mas amanhã pode ser que você não tenha. Então você tem que tomar cuidado com a maneira que você trata as outras pessoas e tudo mais, baseando-se apenas no que você tem como posse, né? Porém, aqui ela tá no seu sentido mais macabro possível, pois tratava-se de um instrumento de tortura, onde um carrasco, e aí a gente vê a presença do carrasco porque o carrasco esconde o rosto. E por que o carrasco esconde o rosto? Porque ele é um torturador. Se ele for identificado, ele pode ser assassinado. Ele pode ser vingado, né? E por que eu falo que ele pode ser assassinado? Não é porque os caras que ele torturam vão sobreviver, porque a maioria das pessoas que eram torturadas, elas pediam pra morrer. É nesse nível, galera. Eles pediam pra morrer de tanto medo e tanto pavor e tanta dor que eles passavam durante a tortura, tá? Então, o carrasco provavelmente ia acabar matando a pessoa. Só que os parentes daquela pessoa poderiam querer se vingar, entendeu? Por isso que o carrasco quase sempre vai vestir um capuz aí, né? E vai esconder a sua própria identidade. E a gente tem a presença, aliás, não de um carrasco, de 3, né? Observando melhor a imagem. Um deles está com um instrumento que era para acender fogueira, né? Que era para você estimular o fogo. Que ele solta um ar e esse ar faz com que o fogo aumente, né? Então, assim, enquanto um tá girando a roda lentamente, enquanto uma pessoa tá amarrada nessa roda, sem roupa, porque era nu que as pessoas eram torturadas, tá? Aí na gravura eles vão dar uma censuradinha, eles põem um paninho ali nas partes íntimas, mas quase sempre a pessoa era torturada nua. E, como eu já falei pra vocês várias vezes que toda vez que vocês forem ler imagem, leiam da esquerda pra direita, que é a dica de ouro da prof, para interpretação de arte, né? Na esquerda, como a figura principal, a gente tem o inquisitor, que é o cara que é um membro ali da Igreja Católica, que era basicamente um clérigo, tá? Então o inquisitor tá olhando pro e é bem assustador, porque assim, nessa pintura não, né? Nessa gravura, que provavelmente é o rascunho de uma pintura, só que a pintura provavelmente a gente não sabe o paradeiro dela, né? Os artistas costumavam fazer rascunho da pintura antes de fazer a pintura, porque eles costumavam mostrar, né? Para as pessoas que eles faziam a pintura como tinha ficado antes, né? Então, assim,
A gente tem aí a presença desse inquisitor olhando para você, que tava olhando para essa pintura, ou seja, né? A ideia meio que passa que qualquer um pode ser o próximo a estar ali sob condição de tortura. Esse instrumento era um instrumento que eles diziam que era para tirar a verdade da pessoa, para confessar um crime. Só que crimes nessa época era, por exemplo, qualquer coisa que a Igreja Católica cismasse. Se você, mulher, sabia de medicina e alguém resolvesse achar por puro machismo que só por você ser mulher você era incapaz de compreender aquele tipo de ciência e você era uma bruxa, você era a pessoa que ia parar nessa roda do dia para a noite. Existem casos que historiadores falam de mulheres que foram torturadas na Inquisição porque seduziram homens. Porque esses homens, muitas vezes eram da própria igreja, e eles justificavam que foram seduzidos pelo fato de que a mulher estava possuída. E aí fazia-se essa inquisição, que era o ritual de expurgar o demônio da pessoa. E na verdade era uma tortura, né? E aí no processo de tortura que a roda ia girando, a pessoa ia se queimando aos poucos, cara. Isso quando a roda não parava, simplesmente, né? E aí, no caso, vocês estão vendo que parou nos pés. E por que nos pés? Porque eles faziam isso mesmo. Eles ficavam pondo fogo no pé da pessoa, pois os nossos pés é uma das áreas do nosso corpo que tem maior quantidade de terminação nervosa, junto com a boca, junto com o estômago, né? Então, assim, era para justamente a pessoa sentir uma dor dilacerante. É coisa de filme de terror, né, galera? Tanto que o jogo Amnésia, que é um jogo fantástico que eu tive a oportunidade de jogar, ele aborda justamente alguns crimes da Inquisição, né? Nos processos ali sinistros que você vai passando no jogo, o personagem principal percebe que ele cometeu vários crimes de tortura, né? Sobre pessoas. E é muito louco, galera, porque olha só como a situação é louca. Eles tinham vários níveis de tortura que eu não vou dizer pra vocês, porque é muito assustador. Caso vocês queiram pesquisar e tenham uma curiosidade gore aí, podem pesquisar métodos de tortura da Inquisição. Mas eu não vou ficar recomendando as pessoas fazerem isso se têm estômago fraco, se são sensíveis como eu, tá? Mas vale lembrar que até a dor, o nosso cérebro se acostuma, né? Então, quando a pessoa estava acostumando com a tortura, eles deixavam ela trancada numa cela só para ela se recuperar para poder voltar a torturar, cara. E aí dizia que isso era um processo para descobrir o crime da pessoa, para ela confessar o crime. Gente, uma pessoa sob o processo de tortura, ela vai confessar o que você quiser. Se você falar assim, foi você que crucificou Cristo, ela vai falar, fui eu. Porque ela tá no processo de tortura. Enlouquecedor. Então é lógico que os caras iam lá, além de tudo, e falavam, a fulana de tal acusou, foi que era acusada de bruxaria, confessou sobre o processo de como que eles falavam? Não era um julgamento, é como se fosse uma entrevista que eles falavam, tipo, como se fosse uma coisa leve, assim, sabe? Sobre o processo de entrevista da igreja, ela confessou que realmente ela era bruxa. Aí você vai ver, eles estavam fazendo aqueles procedimentos de tortura assustadores e lógico que a pessoa ia confessar. Só que assim, gente, como toda violência, tomou um rumo que a situação ficou descontrolada, né? Tanto que tem literaturas maravilhosas como O Nome da Rosa, do Umberto Eco, que inclusive virou um filme muito bom também, que falam justamente dessa perseguição da Inquisição dentro da própria igreja, quando pessoas do próprio clero passaram a ser perseguidas pela igreja por conspiração, né? Por punição, porque eles cometiam alguns, na visão da igreja, eles cometiam alguns pecados, então tinham que ser punidos, como exemplo. A real, galera, é que o ser humano não funciona dessa maneira. Não é punindo e torturando o outro que você vai incentivar a pessoa a não ser violenta. É um ato falho terrível, porque o próprio processo já é ultra violento. Então você está incentivando o contrário, você está incentivando as pessoas a gostarem desse tipo de violência. Tanto que uma das coisas mais assustadoras para os historiadores da Inquisição não é só os fatos dos métodos da Inquisição católica.
é principalmente, galera, o fato que boa parte da população assistia tudo isso como se fosse um filme. Porque era uma população que estava jogada na exploração extrema, que não tinha direito à diversão, estava vivendo uma guerra religiosa civil terrível. Então a diversão dessas pessoas passou a ser ver as pessoas sendo queimadas em público. Passou a ser dedo duro, né? Então foi um período, para os historiadores, foi um período muito obscuro, não só pelas ações da Igreja Católica, mas pela questão que virou a sociedade num todo, porque todo mundo entrou nesse espírito inquisitor. E quando a gente fala que todo mundo entrou nesse espírito inquisitor, é que teve caso de pai e mãe que denunciou a própria filha para a Igreja Católica e que mandou a própria filha para a fogueira. Porque a filha estava desobedecendo demais e eles acharam que ela estava possuída. Então, assim, não dá para dizer que a Inquisição foi só a responsabilidade da igreja, porque literalmente foi um evento social. O negócio tomou uma dimensão que as pessoas começaram a entrar numa paranoia, né? De achar que todo mundo estava possuído, de achar que era o fim dos tempos e de achar que tinha que ter uma carnificina que fosse basicamente perdoar a humanidade de todos os seus pecados e seus erros. Que queimando a pessoa, ela ia salvar a alma daquela pessoa. Gente, que louco, meu. Tanto que vários jogos de terror abordam essas questões da Inquisição, né? A Inquisição foi uma realidade tão assustadora que hoje os jogos de terror que dão mais medo abordam elementos da Inquisição. A ficção de terror que você olha e fala, nossa, que coisa mais assustadora, parece com a realidade daquela época, né? Então, por exemplo, Silent Hill fala de uma cidade que a galera entrou num culto fanático, religioso, que levou ao obscurantismo total daquela cidade, né? E é baseado nessa época da Inquisição. Porque também envolvia tortura, envolvia esse espírito de suspeita constante um do outro, né? Muito louco, né, galera? Então vamos ler, só para vocês não terem dúvida nenhuma, né? Um trecho de uma ordem do Papa Nicolas Aymerich, que escreveu um manual de definição de comportamentos condenáveis pela Igreja, da forma como ela deveria agir diante dos casos. A obra, que ficou conhecida como o Manual dos Inquisitores, Direito Inquisitorum, foi publicada em 1578. Entre suas centenas de páginas, selecionamos o seguinte trecho, e essa obra é fácil de ser achada, tá, galera? Tortura-se o acusado, com o fim de fazer confessar seus crimes. Olha lá o que eu falei. Como que... É que eu falei, a pessoa mais inocente do mundo vai falar que é o pior criminoso sobre a condição de uma tortura. Porque aqui envolve muita tortura. Era tortura psicológica, era tortura física, né? Então, continuando. O acusado que manda-se para a tortura. Um acusado que varia suas respostas, negando o fato principal. 2, aquele que tenha tido reputação de herege, pecador, tá? Tenha contra si uma testemunha, ou seja, você poderia parar num tribunal de Santo Ofício, que é essas torturas horrorosas, porque um infeliz foi lá e te acusou de ser herege. Gente, tem casos que os historiadores falam que teve uma pessoa que falou uma coisa, tipo, de desabafo, sabe? Ai, acho que Deus tá me testando. E foi acusada de heresia e foi mandada pra Inquisição. Então, assim, foi nível loucura essa época. Nível loucura. Afirmar que viu algo afirmar que viu dizer ou fazer algo contra a fé. Então, qualquer um que atentasse contra a fé, que nem eu falei desse acusado que falasse, ai meu Deus, qualquer coisa que parecesse algo contra a fé, poderia parar no Santo Ofício. Com efeito, a partir daí, de um testemunho somado anterior da má reputação do acusado, são meia prova e índice bastante para ordenar a tortura. 3. Se não se apresentar qualquer testemunha, mas se à difamação se juntarem outros fortes indícios, ou mesmo um só, deverá proceder-se também a tortura. 4. Se não houver difamação de heresia, mas houver uma testemunha que diga ter visto ou visto fazer algo contra a fé, é o bastante para se proceder à tortura. E esse trecho está presente na obra do
Nicolau aí, Emérico, tá? Manual dos Inquisidores. Gente, ou seja, não precisava de prova, porque você não precisava provar nada, era basta você acusar. Era só você chegar para a igreja e falar que a pessoa fez isso ou aquilo, que ela ia parar num tribunal desse. Ai, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bom, pessoal, eu acho que essa aula já começou bastante chocante, né, galera? Por enquanto é só. Por enquanto vocês vão deixar essa. Hoje a gente vai ficar isento de tarefa, tá? Pra gente ir um pouco mais devagar no conteúdo. Pois é um conteúdo muito, muito, muito denso. Foi só uma introdução a ele. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês não tenham pesadelos com isso. Se cuidem. Caso queiram pesquisar sobre o jogo que eu falei, ele é bem legal, Amnésia, mas dá bastante medo. Caso queiram pesquisar sobre a Inquisição, mais especificamente, também estejam cientes que é bem chocante o que vocês vão ler sobre, tá? É bem assustador. E saibam que é um assunto que divide opiniões até hoje. Tem pessoas que admitem que a Inquisição aconteceu e pedem desculpas por todos esses erros que a Igreja Católica cometeu. Existem pessoas que, infelizmente, optam pelo negacionismo, o que é um caminho perigoso, uma vez que, se você nega que uma coisa terrível aconteceu, você abre brecha para acontecer de novo, né, galera? E nunca, 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 nunca a gente pode usar a nossa fé ou o pensamento e crença que a gente tem, né? Lembrando que fé é algo que um religioso tem, crença todos temos, né? Até eu que sou ateísta tenho crenças. Então só de eu acordar e falar, hoje o meu dia vai ser bom, é uma crença, porque eu não sei se vai ser de fato. Então, independente se você tem uma crença, como o ateísmo, como o budismo, ou uma fé, como o cristianismo, como o islamismo, o espiritismo, enfim, ou uma fé pagã, né, do candomblé, seja qual for, você nunca pode usar sua fé para simplesmente torturar alguém, né? Porque você considera aquela pessoa errada na sua concepção religiosa. A gente sempre tem que lembrar que existe um limite, né? Que é entre o que você acredita e o que o outro acredita. O corpo e o pensamento do outro pertencem a ele. A gente nunca vai controlar o outro. O máximo que a gente pode fazer é simplesmente mostrar os nossos próprios limites para o outro. Não deixar que ele passe dos limites com a gente. Mas simplesmente querer controlar o outro dessa maneira é assustador. E como eu disse, quem que foi pra fogueira? Foram pessoas terríveis que mereciam, marginais, pessoas que eram bandidos e blá blá blá? Foi um monte de gente inocente, na real, que simplesmente foi acusada sem ter direito à defesa e que acabou queimando aí nas fogueiras da Inquisição, tá, meus queridos? Então, um beijo pra vocês. Espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima.